fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas. Lembrando aos nossos ouvintes, a gente, durante a pandemia, tem feito essas entrevistas através de vídeo. Hoje, por questões técnicas, nós vamos conversar com o presidente através apenas do telefone, mas você, ouvinte, pode nos acompanhar pela nossa live, também pelo seu radinho convencional. Bom dia, presidente. É um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, é um prazer falar com vocês, Thalita, Rodrigo, todos os ouvintes da Rádio Super. Bom dia, presidente. Pacheco, o assunto da ordem do dia continua sendo a prisão de Daniel Silveira, deputado, que fez alguns vídeos com ataques, postando nas redes sociais. Teve essa prisão na terça-feira, essa prisão que foi mantida. Logo depois vai ser discutida na Câmara dos Deputados. Eu queria saber como é que o senhor tem acompanhado o caso, o que o senhor pensa das decisões que foram tomadas até o momento. Bom, primeiro registrar que de fato é um assunto da ordem do dia, embora não devia ser, Thalita, porque nós temos um problema gravíssimo no Brasil de pandemia, não é? A vacina que precisa chegar à população, o auxílio emergencial que precisa ser criado, e infelizmente se cria uma crise dessa natureza por nada, assim, por conta do fato de um parlamentar gravar um vídeo e ter essa consequência toda. Mas precisamos enfrentar o assunto, não há dúvida, embora seja algo afeto ao Supremo Tribunal Federal e à Câmara dos Deputados, eu não posso, como presidente do Congresso Nacional, deixar de opinar. O que houve foi um vídeo gravado pelo parlamentar, em que há muitas agressões, e agressões muito severas às instituições, à democracia, ao ministro Supremo, e isso gerou consequências jurídicas no inquérito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já ratificou a prisão em flagrante por 11 votos do parlamentar. O que nós temos que considerar, que eu manifestei ontem, é que se houve por parte do parlamentar algo que tem extrapolado realmente o seu limite de verbalizar, o seu limite de manifestar enquanto parlamentar, isso deve ser submetido ao Conselho de Ética, deve ser submetido a uma instância própria do Judiciário, que já houve inclusive uma denúncia oferecida pela Procuradoria da República, e ele precisa responder por esses fatos, com o devido processo legal, com o direito à ampla defesa, com o contraditório, que se aplica a todo e qualquer réu no Brasil. E ao final, sendo condenado, iniciar o cumprimento da pena. O que eu considerei apenas é que a prisão antes do julgamento definitivo de alguém deve continuar a ser encarada no Brasil como exceção. A regra é a liberdade, a exceção é a prisão, apenas aqueles casos em que se recomenda efetivamente a prisão. Então, eu acredito muito que a evolução disso possa ser, eventualmente, com a ratificação da prisão em flagrante, o que relativiza a imunidade formal do parlamentar, que ele não poderia ser preso salvo em prisão em flagrante. Mas como o Supremo diz que há prisão em flagrante, eu acho que o segundo momento é avaliar a conversão dessa prisão para uma medida cautelar diversa da prisão, para que ele possa responder ao processo dessa forma. Então, acredito que haverá instrumentos próprios e mecanismos por parte da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal para dar a esse fato o tamanho que ele merece, que é um tratamento jurídico com repercussão política para este parlamentar, mas não vamos elevar isso a uma crise institucional entre poderes, entre Supremo, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, porque tudo que o Brasil não precisa. Nós precisamos de união nesse momento para poder enfrentar problemas que são muito maiores que esse. Presidente, o senhor é um advogado por formação, um advogado famoso, inclusive, criminalista, diga-se de passagem. E aí eu tenho que perguntar para o senhor, como advogado famoso, criminalista, fosse o senhor um ministro do Supremo, o senhor teria agido dessa forma, teria votado a favor da manutenção da prisão ou expediria esse mandado de prisão contra o deputado Silveira? Rodrigo, sua pergunta é inteligente, mas ela não pode ser respondida, porque eu não posso mais falar como advogado, tampouco posso falar como se fosse ministro do Supremo Tribunal Federal. É impossível isso. Hoje, as minhas opiniões externam a opinião do Parlamento Brasileiro, como presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado Federal. Então, eu tenho que estar adstrito a uma avaliação que seja essa avaliação que eu acabei de fazer. Não tem como dizer como eu me comportaria se fosse ministro do Supremo. O fato é que o parlamentar, seja um deputado ou um senador, ele tem a imunidade material da livre manifestação do pensamento, de suas palavras, opiniões e votos, e ele é inviolável por isso. Obviamente, isso não é absoluto, essa imunidade ela é relativa. Quando há
quando se ultrapassa o limite do que é a expressão do parlamentar, ele pode ter repercussões jurídicas de gerar dano a alguém, ou de praticar um crime, ou de responder no Conselho de Ética. E me parece que foi o caso, quando há muito exagero por parte do parlamentar no vídeo e houve essa repercussão jurídica. Agora, o que eu digo, ele deve responder por essa repercussão jurídica em razão desse excesso na seara própria do Conselho de Ética, na instância judicial, garantindo-se a ele todos os direitos que têm que se garantir a todos os réus. E eu disse que apenas que a prisão, ela deve ser considerada e continuar sendo considerada uma exceção, especialmente no caso parlamentar, em que ele tem uma imunidade formal, que é a imunidade de não ser preso, se não em flagrante delito de crime inafiançável. Ele pode ser preso ao final do processo se condenado for, não há dúvida, ele tem que cumprir pena. Mas o parlamentar, de um modo geral, não estou falando esse aí vai responder o processo ainda, mas a prisão antes do julgamento só pode se dar por crime inafiançável em estado de flagrância delitivo. O Supremo já disse que tem flagrância, então agora eu acho que o segundo passo deve ser o Supremo avaliar a conversão da prisão desse parlamentar para as medidas cautelares que estão previstas no ordenamento jurídico, para que possa haver aí a solução desse problema de uma maneira juridicamente justa, porque o fato de ser parlamentar não pode diferenciá-lo dos demais réus do Brasil. Nós estamos conversando com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas. Presidente, uma pauta também que está sendo discutida e que vem gerando aí grande repercussão em relação ao auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro já falou da possibilidade da volta a partir de março, mesmo sem falar em valores, e também sobre por quanto tempo esse auxílio emergencial deve ser pago mais uma vez aos brasileiros. O senhor esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no STF, conversando com o ministro Luiz Fux para destravar algumas pautas econômicas e discutir alguns assuntos em relação ao combate à pandemia. O que trouxe dessa conversa? O que o senhor trouxe dessa conversa? Há expectativa de fato que esse auxílio emergencial comece ou volte a ser pago a partir de março? Um valor já está sendo discutido também aí com o governo federal? Thalita, desde o primeiro dia que nós assumimos o Senado, igualmente o deputado Arthur Lira assumiu a Câmara dos Deputados, nós estabelecemos essa prioridade. São duas prioridades, realmente, que são absolutas e das mais urgentes, que é a vacinação da população brasileira e garantir todos os instrumentos para que ela aconteça, tanto que nós instalamos a Comissão Mista de Orçamento justamente para aprovar o orçamento que vai ser dirigido à saúde para poder garantir a vacinação, além de todos os projetos, aprovei na própria semana que assumi a medida provisória 1003, que introduz o Poder Executivo brasileiro naquele programa da Organização Mundial de Saúde de vacinação. Então, tomando as providências para poder agilizar a vacinação no Brasil. Reuni com os governadores, convidei o ministro Pazuello para estar no Senado para poder dar as respostas necessárias. Então, nós estamos agindo para a vacinação. E a questão do auxílio, igualmente, desde o primeiro momento também, conversas constantes e diárias com o presidente da Câmara, com a equipe econômica do governo federal, inclusive com o ministro Paulo Guedes, com quem eu vou estar hoje na hora do almoço, e também com o presidente Arthur Lira, para nós darmos o direcionamento desses estudos que estão sendo feitos para poder implantar novamente o auxílio emergencial no Brasil, respeitando a responsabilidade fiscal, buscando de onde nós vamos tirar o dinheiro para poder pagar. Agora, eu estou com muita expectativa, uma expectativa real mesmo, concreta, que agora no início de março, portanto, na próxima semana, ou seja, daqui dia 1º de março, 2 de março, a gente possa ter definido o programa de auxílio emergencial no Brasil, que eu espero que seja de 4 meses. Eu fiz esse apelo ao ministro Paulo Guedes, que é o tempo que eu acredito que é um tempo razoável para a imunização de boa parte da população brasileira e que a gente possa voltar à normalidade da nossa economia a partir de então. Então eu acredito muito no anúncio do início de março de um programa de auxílio emergencial. E uma vez feito isso, lembrando que ele é emergencial e ele tem que ter obediências e critérios fiscais, e nós vamos fazer a nossa parte também com a aprovação de proposições que garantam essa responsabilidade fiscal. Uma vez feito isso, nós temos que então iniciar um outro raciocínio, que é o raciocínio de se criar no Brasil uma renda mínima, uma renda cidadã para essas pessoas que precisam ser socorridas, obviamente com critérios, com equilíbrio, porque o melhor programa social que existe no país civilizado é a geração de emprego. Eu tenho essa consciência, estou trabalhando muito nas reformas para poder destravar a economia e garantir a evolução e o crescimento econômico do Brasil e, consequentemente, a geração de empregos. Mas nós não podemos descuidar de uma camada que precisa ser assistida e a gente então tornar mais perene um programa social de assistência às pessoas.
O presidente, o senhor concorda com a ideia de um orçamento de guerra para poder tratar com um pouco mais de facilidade e agilidade essa questão do auxílio emergencial? Ou a ideia do senhor não passa por aí, pensando inclusive na responsabilidade fiscal que o senhor destacava na sua resposta anterior? A ideia essa da equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, é que no âmbito do Senado, onde há as duas propostas de emenda à Constituição, na verdade são três, a PEC 186 de 2019, que é a PEC emergencial, que cria os mecanismos de ajuste fiscal, a PEC 187 de 2019, que aloca os recursos dos fundos públicos infraconstitucionais para o Tesouro para o pagamento da dívida pública, e a PEC 188 de 2019, que é a PEC do Pacto Federativo, que dá a estados e municípios uma autonomia para poder gerir o orçamento. Então, essas três PECs constituem esse programa que o governo chamou de Mais Brasil, e é justamente nele, com a aprovação dele, que é algo que nós estamos dialogando com os líderes do Senado, vamos ter uma reunião agora às 10 horas da manhã para poder tratar, ao aprovar essas PECs, inserir uma cláusula de calamidade pública, que seria a possibilidade de flexibilidade de gastos para poder pagar o auxílio emergencial. Então, essa engenharia jurídica e legal para poder garantir o auxílio, nós já estamos cuidando de fazer, sem que haja prejuízo para o equilíbrio das contas públicas do Brasil, é o que nós estamos buscando conciliar. Presidente, em relação à vacina, a gente já tem algumas cidades, né, alguns estados, inclusive o Rio de Janeiro, com falta de vacinas e com essa vacinação interrompida. E a gente teme que outras vacinas, especialistas acreditam que outros lugares vão sofrer também com essa falta, atrasando ainda mais esse processo de vacinação no país. O senhor acredita que o poder privado poderia ajudar para que fosse de uma forma mais rápida essa vacinação e para garantir de fato que todos os brasileiros pudessem ser vacinados? A gente tem um exemplo do Magazine Luiza, né? Da Luiza que decretou aí, que falou que poderia ajudar, por exemplo, o Rio de Janeiro, para que todos os moradores fossem vacinados. O senhor acredita que o governo federal poderia buscar ajuda com esses grandes empresários para que, de fato, o Brasil conseguisse vacinar grande parte da população, se não a população de uma forma geral? Acho essa ideia uma ideia honesta, especialmente no momento em que nós precisamos ter a vacina de qualquer forma, obviamente com os critérios de certificação da Anvisa, por segurança de saúde pública. Parabenizo a iniciativa de todas essas pessoas que a sociedade civil tem se mobilizado nesse entorno, inclusive a Luísa Trajano, com quem eu vou estar agora ao telefone às 9h15 da manhã, para poder tratar justamente desse tema. Ela pediu essa audiência para a gente poder evoluir nesse raciocínio. Então, acho uma ideia que pode ser trabalhada mais urgentemente para identificar o caminho da iniciativa privada poder colaborar com isso. Mas eu me apego muito, Thalita, a um compromisso feito no Senado da República pelo ministro Eduardo Pazuello da Saúde, quando ele afirma que até o meio do ano nós temos metade da população brasileira imunizada. A população que ele chama de população vacinável com a vacina já aplicada, e a outra metade no segundo semestre. Então eu estou confiando na palavra do ministro da Saúde, ele tem me mantido informado em relação à evolução da compra da vacina, da compra de insumo, da produção de vacinas, e os números que ele apresenta são números que nos geram algum otimismo, muito embora a realidade atual seja de que nós tenhamos só 2,5% da população brasileira vacinada. Então nós precisamos agilizar isso. Quanto mais a gente agilizar, mais a gente vai salvar vidas, e essa consciência que nós temos. Por isso que eu acho que nós não podemos perder tempo, nós não podemos concentrar energia em outros lugares que não seja na vacinação e na assistência das pessoas no auxílio emergencial, além das reformas que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional. Crise política, crise institucional por conta de questões menores, é tudo que o Brasil não precisa nesse momento. Presidente, o senhor falou de reformas, e esse é um assunto que nós sabemos que é também uma das suas prioridades. Porém, antes tem essa questão da vacinação, tem a questão do auxílio emergencial, que estão, como se diz aí no Senado, na ordem do dia, e são questões que o senhor está tratando hoje como a prioridade do momento. Mas em relação a essas reformas, existem pessoas que defendem que primeiro deveria ser feita uma reforma administrativa e depois uma reforma tributária. Há quem diga que essa ordem deveria ser a contrária, iniciando-se pela reforma tributária e depois passando pela administrativa, que mexe muito com a vida, por exemplo, do servidor público. Como presidente do Senado, o senhor tem
um posicionamento, ter uma defesa de qual a ordem das reformas que deveria ser feita e um modelo de reforma tributária em especial que deveria ser implementado no Brasil? Eu não tenho uma definição sobre ordem, eu acho que elas têm que ser concomitantes, acontecerem ao mesmo tempo, até porque serão trabalhadas em casas legislativas diferentes. Nós temos as propostas de emenda à Constituição que eu me referi agora há pouco, a 186, a 187, a 188, que estão no Senado e nós devemos avançar para a aprovação. Há muitos projetos, são projetos importantes para o Brasil, que nós estamos também cuidando de aprovar, esse marco legal das startups, a criação do Clube Empresa, o governo digital, são projetos que o Senado vai aprovar também nos próximos dias. A reforma tributária, existe uma comissão mista de Câmara e Senado, que é presidida pelo senador Roberto Rocha e relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Eles estão terminando o trabalho do relatório da proposição deles, é uma comissão mista, portanto, já é uma expressão do que é um sentimento das duas casas. Nós devemos iniciar por uma das casas legislativas, que eu acredito que seja o Senado, já em março, para poder o Senado apreciar a reforma tributária. O modelo é um modelo que vai ser debatido, obviamente, pelos parlamentares. Eu não quero impor aqui uma percepção minha do que é melhor. Nós não podemos recriminar qualquer tipo de ideia. Nós temos que colocar todas as ideias na mesa, ouvir os segmentos produtivos, ouvir os governadores, ouvir a Frente Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios e chegar na busca do maior consenso possível na reforma tributária. Então ela deve acontecer, a minha previsão é que a gente possa fazer no ano de 2021 uma mudança do sistema de arrecadação no Brasil, com desburocratização, com simplificação, com mais justiça social, que é o que a gente busca com a reforma tributária. E a reforma administrativa, também eu não estou vendo muita dificuldade nela, porque ela está na Câmara. O presidente Arthur Lira já teria encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, salvo engano, embora ela não tenha sido instalada, para poder, assim que a CCJ da Câmara for instalada, já debater de maneira prioritária a reforma administrativa. E uma coisa que nós temos que pontuar é que o servidor público, ele não pode ser demonizado, ele não pode ser apontado como o problema da nação, muito ao contrário. A pandemia demonstrou aí que os servidores públicos são a solução do país, eles precisam ser valorizados. Obviamente precisa otimizar o trabalho deles, exigir produtividade, como qualquer outro trabalhador, mas eles não podem ser sacrificados. Por isso que a reforma administrativa, a ideia dela é ter um efeito doravante, ou seja, daqui para frente, com os servidores públicos que ingressem nas suas respectivas carreiras, eles tenham regras mais rígidas. Então essa é a ideia da reforma administrativa que está na Câmara dos Deputados. Então esse é o cipual de propostas, de reformas que nós temos, além de outros projetos que são laterais, que nós precisamos avançar. O fato é que nós precisamos ser colaborativos com o Brasil, e ser colaborativo com o Brasil significa dar governabilidade ao governo federal, ao presidente da República, para que possa evoluir as ideias que nós precisamos para ter um Brasil mais desenvolvido. E nós estamos atentos a isso, trabalhando muito por isso, e eu acredito que nós vamos dar esse toque de mineiridade, Rodrigo, através da nossa presidência, para poder as coisas se equilibrarem, a gente ter uma pacificação para trabalhar e gerar resultados para o país. O presidente, a gente está chegando ao fim da entrevista, tem a nossa hora do bate-pronto, mas antes eu queria só privilegiar o nosso ouvinte, telespectador que está aqui participando, e o senhor tocou nesse assunto e por isso eu queria fazer a pergunta, que é sobre a questão do projeto do Clube Empresa. É uma pergunta do Jonathan, que mandou mensagem um pouco mais cedo, que pediu para a gente fazer essa pergunta ao senhor. Quando vai ter essa votação? E o senhor acha que há consenso para a aprovação dessa medida? É uma medida que, por exemplo, aqui em Minas, muito interessa, por exemplo, ao Cruzeiro, que está vivendo uma crise sem precedentes, né? E é um assunto que a gente vê sendo muito discutido no meio do futebol. De fato, o projeto Clube Empresa é um projeto de minha autoria no Senado Federal. Ele profissionaliza a gestão dos clubes, gerando governança corporativa, controles internos, compliance, cria debêntures de esporte, cria a chamada sociedade anônima do futebol. Então, realmente é uma mudança total de paradigma. Eu recomendo até a leitura do artigo recente do Juca Kfouri a respeito da importância desse projeto para o futebol brasileiro, que está na bancarrota, né? Os clubes não têm mais condição de sobreviver. Então nós precisamos mudar esse paradigma, e a mudança, não tenho dúvida, que é através do Clube Empresa. O relator, o senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, que é muito ligado a essa área de clubes, foi advogado na área desportiva antes de ser senador, então tem um domínio muito grande disso. O que eu combinei com ele é que nós possamos, no mês de março, avançar para poder pautar esse projeto,
que interessa não é só o Cruzeiro, mas interessa ao Atlético, interessa ao América, interessa ao Vila Nova, interessa a todos os grandes clubes do Brasil, e eu acredito que a gente vai ter consenso sim nessa ideia e o apoio de todo o segmento do esporte e do futebol. Vai ser um grande serviço prestado para o futebol, que é um valor que nós temos, que não é só a paixão das pessoas pelos clubes, mas é também a possibilidade de girar a economia em todos os clubes de futebol, né? Isso é muito importante também, que é um valor que nós temos de ordem econômica no Brasil, haja vista o nosso know-how no futebol. Então eu acredito, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, como é que é o nome dele? Jonathan, respondendo a pergunta do Jonathan, eu acho que em março a gente consegue aprovar esse projeto. Vamos trabalhar para isso. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. o senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, presidente? E pode ter aquele passa a resposta, não? Né? Não, essa opção nós ainda não disponibilizamos, mas nós vamos passar para o nosso departamento jurídico em breve. No caso, somos eu e Rodrigo, viu, senador? Vamos começar. A presidência do Senado em uma palavra. Desafio. Pautas prioritárias do Congresso. Vacina e auxílio. Condução da pandemia pelo governo federal. Precisa melhorar. Relação com o presidente Bolsonaro. Boa. Relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Também boa. Rodrigo Pacheco, até onde vai na política? Até onde o povo de Minas Gerais quiser. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, presidente. Parabéns pela eleição do senhor, né? Pela essa condução. E boa sorte aí daqui pra frente. Muito obrigado, minha admiração pelo profissionalismo de vocês, meu carinho pela Rádio Super, que sempre me recebeu muito bem, e vamos tocar as pautas que são prioritárias para o Brasil e entregar os resultados para a população, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito obrigado, presidente.